A brevidade da vida. É uma partida inesperada. Quando de repente o Senhor nos chama para estar com Ele, a gente morre aqui nesse mundo e vamos morar com Deus para sempre. O segundo evento que fala sobre a brevidade da vida é justamente esse. A convicção que nós abrigamos no nosso coração que Jesus Cristo vai voltar para buscar o seu povo, para buscar a sua igreja. Nós não sabemos quando isso vai acontecer, mas Ele nos ensinou a olhar para os sinais, porque os sinais apontam a vinda do Filho de Deus. Essa semana eu completei 50 anos, e todas as vezes que eu faço aniversário, eu levanto como de costume de madrugada e procuro fazer na madrugada, nas primeiras horas, aquilo que eu acredito que devo fazer ao longo de todo o ano. E fui novamente ler a Bíblia, ler livros, orar e adorar a Deus. E no meio desse tempo que eu passei com Deus, uma palavra de Deus subiu ao meu espírito. Muitas coisas que passaram a fazer sentido na minha vida. Mas hoje eu não vou compartilhar todas essas coisas aqui de uma vez, porque o tempo não vai me permitir. Mas uma coisa que Deus me falou nessa madrugada que eu estava lá orando do meu primeiro dia de aniversário foi: o Pentecostes chegou para você. Pastor, mas o que é o Pentecostes? 50 dias depois da Páscoa. É o tempo em que há o derramamento do Espírito Santo. É o tempo do cumprimento da promessa de Deus. É o tempo em que Deus, Ele derrama o seu Espírito sobre toda a carne. Há uma série de coisas que acontecem nesse tempo, e Deus me disse: esse é o seu tempo e o tempo daqueles que caminham com você. E eu agradeci muito a Deus, porque muitas outras coisas Ele me disse nesse tempo que eu estive com Ele de madrugada. Mas uma outra coisa que Deus me disse nesse tempo foi justamente sobre a brevidade da vida, porque eu não sei você, mas é muito rápido. A gente, quando está na adolescência, a gente quer que chegue os 18. Quando a gente acorda, os 18 chegou. Quando chega os 18, a gente pensa: nossa, eu não vejo a hora de chegar aos 21. Quando você despede, chegou aos 21. Aí depois você fala assim: nossa, eu já estou com 21, daqui a pouquinho chega a 30. Aí chega os 40 e você fala: meu Deus, está passando muito depressa. Porque a gente acorda que nós já estamos nos aproximando, nós já estamos literalmente na metade da vida, e talvez um pouco. Aí depois dos 40 a gente não quer que o tempo passe mais. A gente fica ali administrando a coisa e tal, mas ainda assim o tempo vai passando, porque o tempo não respeita ninguém. Ele vai passando. E aí a hora que você talvez chegue como eu, você acorda num dia e descobre: os 20 passou, os 30 passou, os 40 passou e os 50 chegou. Rápido. Rápido. O texto que nós lemos, ele chama atenção para isso, porque ele está falando sobre duas coisas. A primeira coisa que o texto está tratando é a nossa preocupação em projetar o futuro. Nós lemos o que aqui no verso 13 de Tiago, no capítulo 4, ele diz assim: atendei agora, vós dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, São José do Rio Preto, Campinas, vou para o Rio de Janeiro, vou para algum lugar, a gente pensa, e lá nós vamos passar um ano, eu vou fazer negócio, eu vou negociar, eu vou vender isso, aquilo outro, vou comprar aquilo outro, e lá nessa cidade eu vou
ter bastante lucro, eu vou ganhar bastante dinheiro. Porque nós projetamos a Bíblia. E a Bíblia não condena quem faz projetos, mas nos adverte, em Provérbios, no capítulo 16, do verso de número 1, quando ela diz assim que o coração do homem pode fazer plano. Fala para o teu irmão, você pode fazer o plano que você quiser. Fala para ele, isso não é pecado. O coração do homem pode fazer planos. É normal, Gilberto. Mas ele adverte dizendo que a resposta certa dos lábios do Senhor vem. Ou vem dos lábios do Senhor. Por isso que muitas vezes a gente faz um monte de plano, faz um monte de esquema, a gente faz um monte de projeção. E grande parte daquilo que a gente projeta e sonha dá em nada. Por quê? Porque a resposta certa sempre virá de Deus. Então, ao mesmo tempo como Ele nos deu livre-arbítrio para projetar, para sonhar, para pensar futuristicamente, Ele também nos adverte que Ele é o dono da vida. E vai acontecer na nossa vida aquilo que Ele quiser. Nós somos advertidos nesse mesmo capítulo 4 de Tiago, quando ele diz assim que nós deveríamos pensar o seguinte: se o Senhor quiser, eu vou para tal cidade, hoje ou amanhã. Vou negociar lá, vou ganhar dinheiro lá. Ele fala, você pode até pensar assim, se o Senhor quiser, porque se Ele não quiser, não vai acontecer nada. E é interessante que grande parte das coisas que acontecem na nossa vida, elas simplesmente acontecem. Às vezes você projeta ter um filho, projeta, não acontece. De repente, você começa a ter um enjoo, vai no médico, olha aí a criança. De repente você pensa, eu vou trabalhar nessa empresa aqui pro resto da minha vida. De repente chega um aviso prévio, mudança de trabalho. Eu não fiz nada, me mandaram embora injustamente. Deus fala, é exatamente isso que eu quero que você entenda. Foi injustamente na sua concepção, mas é justamente isso que eu quero que aconteça na tua vida. Às vezes você pensa, olha, eu vou ficar aqui, vou trabalhar o resto da minha vida. E de repente Deus, do nada, coloca um projeto na tua mão e diz, agora você vai trabalhar por conta. Aí você pensa, mas eu nunca quis trabalhar por conta. Parabéns, você não é o primeiro, não vai ser o último. Porque o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem sempre. Então esse texto está falando sobre isso. Ele está falando sobre as nossas projeções futurísticas e fala também sobre a ação de Deus em meio aos nossos projetos. Mas em segundo, esse texto está falando sobre o quê? Sobre a brevidade da vida, que é o assunto que eu quero tratar aqui hoje. E aí no verso 14 ele diz exatamente assim, ó: vós não sabeis o que sucederá amanhã. Vocês não sabemos de nada, de sorte que o futuro sempre é incerto. Ele diz assim, o que é a vossa vida? O que é a vossa vida? Ele questiona. E ele exemplifica a nossa vida como uma neblina que aparece pela manhã, às vezes intensa e constante, mas que logo ali, quando sai o sol, se dissipa. Por mais que a gente não queira aceitar o fato, mas não é todo mundo que é igual o Silvio Santos e vai viver até 95 anos. Fala pro teu irmão, não sei se você vai viver até os 95. Pode ser que te ajude se tiver o tanto de dinheiro que ele tem. E aí você cai no Albert Einstein, pode ser que você vá lá e volte umas 300 vezes, se você tiver dinheiro para pagar. Pode ser que você não tenha dinheiro para pagar e Deus te leve lá e te traga 300, 400 vezes, nós não sabemos. Mas se não for isso, gente, a vida ela é muito curta. Os primeiros homens viviam 960 anos, 300 anos, 400 anos, 120 anos. Não é a nossa realidade. A nossa vida é breve. A nossa vida é curta. E quando você chega
e ter maturidade para entender isso, porque essa é toda a questão. A gente precisa ter maturidade para entender que a vida é breve, porque senão você vai passar o resto da vida imaginando que você vai viver até os 100 anos. Já tem gente que projetou um aniversário para 110 anos e falou que convidou todo mundo para ir no aniversário dele. Todo mundo se alegrou, obviamente, né? Quem não quer ir no aniversário de 110 anos? Tinha um irmão que tem 40, né? Porém, essa brincadeira, ela não é a reflexão de uma realidade. Pode ser que hoje ou amanhã nem eu, nem meu irmão estejamos mais aqui. Porque, fala teu irmão, a vida é breve. Brevíssima, fala para ele. Então, quando a gente assume a maturidade para entender que a vida é breve, a gente precisa também começar a entender algumas coisas sobre essa vida breve que Deus nos deu aqui nessa terra. Eu gostaria aqui de ressaltar algumas coisas nesse sentido. O que a brevidade da vida pode nos fazer entender? Primeiro, uma vida breve nos faz entender que precisamos dar valor àquilo que demoramos praticamente uma vida para conquistar. A vida é breve, e às vezes essa vida breve que nós temos, algumas conquistas nossas duraram todo esse tempo para poderem se efetivar. Mas infelizmente, nós estamos muito mais preocupados com aquilo que poderemos conquistar do que com aquilo que nós já conquistamos. A Bíblia nos adverte sobre isso na segunda carta de João, no capítulo 1, e só tem um capítulo mesmo, no verso 8, segundo João 1:8, diz assim, ó: acautelai-vos, para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberes completo galardão. A Bíblia está dizendo para nós o seguinte: antes de você pensar naquilo que você pode ainda conquistar, cuide daquilo que você já tem. Administre as suas conquistas do hoje. Cuide daquilo que Deus colocou nas suas mãos. Porque as conquistas do presente, gente, são resultado de trajetórias que nós viemos marcadas por dor, decepções, frustrações, escassez. Toda conquista é uma trajetória marcada por isso. E só existe uma coisa que faz valer a pena tudo que a gente suporta para poder alcançar o sonho: o dia que ele se torna uma realidade. É no dia que acontece que a gente olha para tudo que a gente passou e diz: valeu a pena. Antes disso, é choro, é sofrimento, é dor. Quantos aqui já construíram casa? Dá trabalho construir casa? Dá vontade de matar os pedreiros? Dá vontade de matar os pintores? Dá vontade de matar os eletricistas? Porque todo projeto traz dores, todo projeto traz sofrimento. E a nossa ansiedade de ver tudo pronto muitas vezes tira a nossa paz, nosso sono, a nossa alegria. Mas no dia que fica pronto, a gente olha para tudo isso e diz: valeu a pena. Valeu a pena. Porque uma coisa que eu aprendi na vida, gente, a felicidade necessariamente não são as nossas conquistas, mas é o lugar onde nós estamos. A felicidade, literalmente, ela não é um prêmio que você levante ou um lugar onde você esteja. A felicidade é aquilo que você conquistou, aquilo que Deus colocou na sua mão. Nós estamos tão preocupados, eu repito, em projetar o futuro, em tentar encontrar a nossa felicidade lá na frente, que nos esquecemos de advertências sérias da Bíblia sobre isso. A Bíblia diz assim para nós, ó, Salmo 118, verso 24. Olha o que a Bíblia diz para nós. A Bíblia diz assim, ó: este, fala o teu irmão, hoje
é o dia que o Senhor fez. Regozijemos, alegremos-nos. Para muitas pessoas, a coisa mais importante é o que eu ainda vou conquistar. Para Deus, a coisa mais importante são as suas reais conquistas. Porque nós não sabemos da manhã. Você não sabe se você vai ter o mesmo tempo para poder chegar onde você quer e as conquistas que você teve agora. E às vezes a nossa preocupação em ter no futuro nos faz ignorar o que já temos no presente. Nós precisamos tomar cuidado com isso, gente. Porque muitas das nossas conquistas, que duraram uma vida toda, já não tem mais valor para nós. Pense um pouco. Como será que foi o dia que você conquistou essa mulher que está do teu lado, esse marido que está do teu lado? Deu uma lutinha para você poder ganhar ele, não? Deu uma batalhazinha na Gilberto. Rapaz, para namorar minha mulher, eu mandei carta, mandei amigo, mandei um monte de gente, mandei. Se ela não faz aposta com a colega dela que gostava de mim, que ela ia ficar comigo, eu estava até hoje a ver navios. Ou sabe Deus onde é que eu ia cair. Deu trabalho. Deu muito trabalho. Como dá trabalho para você ter teu primeiro carro, como dá trabalho para você ter tua primeira casa, como dá trabalho para você ter tua primeira bicicleta, como dá trabalho para você arrumar o seu primeiro emprego, como dá trabalho para você ingressar na faculdade e começar um projeto de estudo. Tudo na vida dá trabalho, mas por dar trabalho deveria ter mais valor para nós. O problema é que com o passar do tempo, aquilo que um dia foi uma conquista passa a ser algo comum. A mulher que um dia você sonhou e que agora é uma realidade, ela não é mais tratada da maneira como você tratou no dia que você sonhava. A igreja que você queria, que você sonhava, um dia era um sonho, quando virou realidade você falou, nossa, é isso mesmo que eu quero. Hoje é só uma tenda. Marido que você sonhou, você brigou com um monte de gente por causa dele, você saiu até do braço por causa dele. Antes era um sonho, agora é uma realidade que você não valoriza. Pense comigo, quanto tempo você gasta hoje cuidando do teu carro? E quanto tempo você gastava antes, quando ele se tornou uma realidade para você? Tem gente que alisava mais o carro do que a esposa. A mulher ficava louca com ele. Não podia sair de sábado, porque ele começava cedo, ia até a tarde, aspirava, passava pretinho, e alisava daqui, alisava, ela olhava e falava, meu sonho é ser esse carro. Aquele fogão que você sonhava de 5 bocas. Você falou, um dia que Deus me dá um fogão desse, eu vou fazer comida o dia inteiro. Delícia. Aí Deus usou teu marido e deu o fogão que você sonhava. Agora aquele fogão de 5 bocas não presta mais. É trabalho fazer bolo em casa. É melhor comprar no mercado. Dá trabalho fazer feijoada em casa. É melhor passar no mercado. Tudo aquilo que um dia foi um sonho e se tornou realidade está perdendo valor para nós. A Bíblia nos ensina a valorizar aquilo que nós temos, porque a vida é breve. Essa vida que a gente tem acaba logo. Tome cuidado com isso. Segundo, que a brevidade da vida nos ensina. Ela nos ensina que nós precisamos aprender a saborear a provisão diária de Deus. Nós temos que aprender não apenas a agradecer, porque tem gente que acha o seguinte: eu levanto de manhã cedo e agradeço a Deus. É muito bom você agradecer, mas melhor do que agradecer é reconhecer. E como é que a gente faz isso, pastor? Saboreando, vivenciando. Quando Deus mandou o maná para o seu povo, e
Êxodo no capítulo de número 16, no verso 21. Falando do maná, Êxodo 16, 21, a Bíblia diz assim: colhiam-no, pois manhã após manhã. Fala para o teu irmão, não, o maná não era tudo de uma vez. Fala, era manhã após manhã. Cada um pegava o quanto podia comer, porque vindo o calor se derretia. Então eles tinham que ir todos os dias na relva de manhã para poder colher o maná. E aí a gente fica pensando, por que já Deus não mandou comida para uma semana inteira, né? Tem que todo dia lá pegar, porque Deus estava ensinando um povo dele que a gente tem que aprender não só agradecer, mas reconhecer, vivenciar o favor diário de Deus, por todos os dias. Nós precisamos, gente, aprender a reconhecer que Deus, Ele nos dá uma dádiva diária, uma bênção todos os dias. E o grande problema da nossa vida é que não percebemos que a bênção diária nos torna dependentes. E essa mesma bênção diária nos ensina a saborear cada dia. Esse mesmo maná eles usavam para fazer uma série de coisas. Eles pegavam o maná e faziam um bolo, pegavam o maná e faziam outra comida, pegavam o maná e faziam aquilo, pegavam o maná e faziam aquilo outro, e misturavam na farinha, misturavam não sei aonde. E agora olha que coisa interessante, esse mesmo maná que eles comeram durante 40 anos, e uma provisão diária, lá em Êxodo capítulo 16, no verso 31, eles eram capazes de identificar, dizer o que era. O texto diz assim, ó, na segunda parte: era o maná como semente de coentro branco, e de sabor como bolos de mel. O que o texto está dizendo? Que aquelas pessoas, eles não apenas iam pegar o favor de Deus, mas eles sabiam dizer qual era, sabiam descrever como era esse favor. Deixa eu te ajudar a pensar nisso. Existe um fator na nossa vida que nos impede de saborear o favor de Deus. E esse primeiro fator se chama pressa. Fala para o teu irmão, você tem pressa? Deixa eu te dar um exemplo simples da nossa vida cotidiana. A comida que a gente come. Rapaz, tem gente que se acabar de comer, você perguntou o que ele comeu, ele não sabe. A pressa que come. Às vezes a esposa, ou o marido, que tem marido que cozinha, quantos maridos cozinham aqui? Levanta a mão para você ser identificado. Você pensa assim: eu vou colocar esse tempero aqui, ó, nessa comida aqui, só para mim ver se ele percebe, para ver o quanto que é gostoso esse tempero aqui. Aí chega o esfomeado, a mulher fica lá assim. E aí? Tá gostosa? Ou uma delícia? Você sentiu alguma coisa diferente? Não. Mas como que vai sentir, gente? Não saboreou a comida, ele engoliu a comida. A pressa tira de nós a contemplação da dádiva. Você sabia que tem mulher que é desanimada para cozinhar com o marido por causa disso? Não. O que vai adiantar fazer isso tudo de comigo? Quando ele senta aqui, ele come que nem um louco, levanta e vai embora. É a mesma coisa segunda, terça, quarta, quinta e sexta e domingo. Minha mulher não faz minha comida de domingo. Posso fazer comida para você de domingo. E te dar uma marmita é a mesma coisa. Porque você não consegue mais saborear a dádiva diária. Nós precisamos, gente,
aprender a saborear a provisão diária de Deus na nossa vida. O Espírito Santo está me ajudando, eu me como muito depressa. Mas eu fico pensando, sabe aquela churrascaria que você sonhou em um dia? Cara, hein? Você deixou um rim lá, um fígado, um coração, alguma coisa que você deixou lá, porque para você ter tanta vontade de ir, e ir, era caro. Você projetou meses para chegar lá. Aí beleza, você foi lá. E lá tinha picanha maturada. E tinha não sei o que maturado. E tinha carré. E tinha camarão. E tinha todas aquelas coisas que você sonhava. Que você... É agora, Deus. 3 meses juntando dinheiro. A hora que você vai lá para comer, é a mesma coisa que você ter comido na churrascaria de R$25. Se perguntar o que você comeu, você não pressa. Levou tempo para Deus te dar a bênção daquele dia. Mas a bênção daquele dia se tornou como a bênção de qualquer dia. Deixa eu apertar a mão um pouquinho. A mulher que você casou, ela era contemplada. Você olhava para ela assim e falava assim: nossa, uma delícia, linda, maravilhosa. Ela ia te ver, você reparava ela de cima e embaixo. Você arruma esse vestido. E seu marido? Essa camisa caiu bem para você, hein? Que maravilha de camiseta que você tá. Olha, os peitinhos estão crescendo. Você está ficando forte, bonito. Ele lá cortava o cabelo. Nossa, gostei de você. O tempo passou. O tempo passou. Aí aquilo que era contemplado, aquilo que era elogiado, ficou comum. Aquilo que era saboreado. Aquela mulher que você levantava de manhã cedo sonhando. Hoje nós vamos ter aquele encontro, nós dois. Que a vizinhança fecha as portas, não quer nem saber, é nós dois hoje. Aí você ficava lá, aquele romantismo, velhinho em cima da mesa. Não é macumba não, é jantar de vela. E aí você comprava aquele perfume caro, 500 contos, cheira meu cangote. Acabou. Acabou. Amanhã eu compro um perfume, passa no pescoço, falei, vai vir me dar um cheiro. Você pode, cheiro estranho. Demorou uma vida para você arrumar esse cabra. Demorou uma vida para você arrumar essa moça. No comecinho era uma maravilha. Abria a porta do carro. Entra aqui, coração. Entra. Hoje você entra primeiro e ainda fala para ela: se você bater a porta do carro, você vai ver só. Porque acabou, assim. A gente não saboreia mais aquilo. A pressa tirou isso da gente. Nós precisamos aprender, gente, a saborear a provisão diária, porque é a mesma mulher de 10, 15, 20 anos. Ah, pastor, mas sim, ela engordou um pouquinho, você não. Você não. Você está o mesmo paquitão dos 18 anos. Ah, não. O problema não é o tempo, é a percepção. A mulher ou o homem que vive do seu lado, ele sempre vai ser lindo se você observá-lo. Pastor, mas você não está entendendo. Eu casei com um marido, estou com 2, um só agora. Ah, mas eu vou negar que todo gordinho é engraçadinho, bonitinho. É
verdade. Quem mais faz piada é gordinho. Você não tem noção. Você está com depressão, você está fazendo piada. O problema não é o tempo, é a percepção. A gente perdeu a percepção da dádiva diária. Porque hoje, talvez aí depois de 10 anos de casado, depois de 20 anos de casado, de 5, 7 ou 30, essa conquista do hoje, ela foi diária. E enquanto você reconhecia isso, você demonstrava o valor que isso tem para você. A pressa, a ausência de foco, muda tudo. Quando Deus levou a Eva para Adão, Ele deu uma olhada nela e fez assim: ó, essa aí, ó, é essa aí, o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Que Ele estava falando, é tudo que eu queria. Fala assim pro teu irmão: quanto tempo faz que a gente não fala isso, né? Se eu olhar para ela assim e falar assim: você é tudo que eu sonhei. Ah, mas já faz 10 anos, não interessa. É o sonho que virou realidade. Ou o seu trabalho, que hoje você reclama: Deus, abre a porta para mim que eu quero entrar nessa empresa. Lá atrás, você chegava mais cedo, 5 minutos, 10 minutos mais cedo, você abraçava, você fazendo, acabou, passou o tempo. Grande parte daquilo que você conquistou foi através daquele lugar. Foi uma bênção diária, que hoje não tem mais valor para você. Ao invés de você ir lá para ganhar o mesmo dinheiro que Deus tem te dado ao longo desses 10, 5, 20, 15 anos, sei lá, hoje não tem mais graça. Eu repito, o problema não é o tempo, é a percepção. É só que você não consegue enxergar mais as coisas como você via lá atrás. Lembre-se do que eu vou lhe dizer: o seu momento presente é um presente do Criador. E a única coisa que mudou de verdade, além daquelas que eu disse, de lá até agora, que o teu sonho lá atrás era o passado, e você mudou o nome de passado para presente, porque ainda é presente. Ainda é um presente. Teu trabalho é um presente. Sua mulher é um presente. Teus filhos é um presente. Sua casa é um presente. Tudo que você pediu para Deus um dia é um presente. Mesmo que você o tenha conquistado anos atrás, precisa ser um presente a sua vida. Eu vou terminar. O que a brevidade da vida nos ensina? Isso eu vou te dizer porque eu aprendi isso. A brevidade da vida nos ensina a fugir de contendas, de rolo, de briga. Ô gente, Paulo está falando com Timóteo, 2 Timóteo capítulo 2, verso 24. Paulo falando para Timóteo, jovem Timóteo, está começando agora. Paulo está velho, lá na prisão, perto de morrer, já sabia tudo sobre a vida. Manda uma carta para Timóteo, vou dar um conselho para você. Timóteo, disse Paulo para ele, 2 Timóteo 2, 24. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva contendendo. Ele está falando para Timóteo: se mete em rolo não. Para de arrumar rolo. Para de arrumar confusão. Se mete nisso não. Você deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente. Gente, a vida ela é tão curta. E você pega os poucos dias que você tem na vida para ficar brigado com os outros, para se meter em rolo, que às vezes não tem nada a ver com você. Provérbios diz que aquele que se envolve na causa ali é como quem passa e pega um cão pela orelha. O que tem de gente que gosta de fazer isso, arrumar um rolo, colocar você na reta e dizer: segura o cachorro aí que eu estou vazando. Agora você imagina, você vem aqui,
pega o touro pela orelha no Rottweiler, a pessoa que devia solucionar o problema vaza, e o que você vai fazer com o Rottweiler segurado para as orelhas? Ele vai te devorar, vai te engolir. É uma coisa que a vida tem me ensinado. Todo problema, gente, é como um grande quebra-cabeça. É preciso ver todas as partes para poder compreender com exatidão como tudo funciona. E isso leva... O que o senhor quer dizer com isso, pastor? Quer dizer para você, toda pessoa que se mete em confusão, ela só tem uma visão parcial dos problemas. Ela precisa de tempo para repensar o que ela acha que é certo. E só tem um jeito dela ter tempo. Deixa ela brigar sozinha. Deixa ela discutir sozinha. Pastor, o senhor não está entendendo. A minha casa é assim. Quando eu decido não brigar, que eu olho para trás, lá vem ele. Lá vem ela. Parece que quer brigar. Põe uma coisa na tua cabeça. Provérbios diz que sem lenha o fogo se apaga. Toda contenda cessa quando ela não é alimentada. Toda confusão para quando ela é deixada de lado. Lamentações 3:21 diz que ela trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. E é verdade isso. Tem gente que vive trazendo coisa lá de trás para cá. Você não entendeu que a vida vai acabar daqui a pouquinho. Você não entendeu que tudo pode acabar amanhã. É a pessoa que está junto com você, é uma pessoa que você amou, uma pessoa que foi teu amigo um dia, talvez até um irmão da fé. Aí você descobre, a pessoa morreu. Aí você vai lá na beirada do caju. Ninguém conserta nada, gente. Lá no velório, não conserta mais nada lá. Porque o dia do conserto é agora, é hoje. É nesse momento. Fica 3 semanas sem conversar. O casal um fica dormindo na sala, o outro fica dormindo no quarto. 1 semana, 2 semanas. Vocês têm tempo aí. Vocês estão achando que vocês vão viver até os 95, até 120 anos. Você não vai viver isso tudo. A vida é breve, gente. Se aparta dessas coisas. Viva com intensidade o presente. Vive o agora. O texto diz, nós não sabemos como vai ser o amanhã. Pastor, eu briguei com ele porque ele saiu e não me falou nada. Que diferença que vai fazer? Se ele não falou quando saiu, ele vai te falar agora, depois de ter saído. Larga a mão disso. Para com isso. Vive o agora. Viva o presente. Dê tempo das pessoas se arrependerem. Porque Deus dá tempo para a gente se arrepender. Tem gente que você sabe que está errado. Só que você está perdendo tempo em tentar convencer. Só existe uma pessoa que você conhece. Você. Talvez a pessoa que está querendo uma confusão com você não conhece você. Você precisa dar tempo para ela te conhecer. Precisa de tempo para ela saber quem é você. Mas você conhece você. Deus nos dá tempo para a gente se conhecer. Ele dá tempo para a gente se arrepender. Então dê tempo para os outros, para pensar naquilo que eles estão fazendo. Porque depois de uma boa reflexão, quem sabe você vai ouvir um pedido de perdão. Vamos ficar em pé em nome de Jesus.